Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí à nossa aula. Espero que vocês estejam aí, né, bem. A gente está começando, deixa eu tirar esse negócio aqui. E aí, deixa eu. Tá bom. Bom, espero que vocês estejam me vendo aí, pelo menos acho que sim. E vamos então para a gente discutir algumas coisas antes de nós iniciarmos a nossa aula. Aí eu quero aproveitar essa parte inicial da nossa aula para falar, conversar algumas coisas com vocês em relação à plataforma que é nova para vocês, tá? E explicar para vocês como que funciona a plataforma em si, tá? Então, deixa eu tirar essa parte, essa imagem aqui do fundo. Deixa eu habilitar aqui o navegador. Isso aqui. Bom, vocês estão vendo aí o navegador aí atrás. Deixa eu aceitar a Júlia. Tá. Então, Estão vendo aí de boa o navegador? Quer dizer, né? Tô na frente, né? Deixa eu tirar. Tá, pronto, tirei aí. Eu queria só que vocês percebessem o seguinte, ó. Eu vou ensinar mais ou menos vocês como vocês vão estar utilizando aí o... Como é que eu posso dizer? Como vocês vão estar utilizando aí a plataforma para acessar a aula e exercícios e coisas do tipo, do gênero que vocês vão estar fazendo, tá? Bom, a primeira coisa aqui, gente, é a plataforma que a gente está utilizando. Deixa eu aceitar aqui. Tá? Essa é a plataforma que a gente está utilizando, ó, plural.net. Para vocês se logarem aqui na plataforma, vocês digitem assim, ó, login.plural.net, tá bom? Aí vai cair nessa tela de login, que provavelmente não vai aparecer para mim porque eu já estou logado, né? Mas vai aparecer lá o local de você digitar a sua senha e digitar seu login e senha, né? Normal, como qualquer plataforma que você precisa fazer login e senha. Bom, depois que vocês entrarem, vai aparecer essa tela aqui para vocês. No caso de vocês, provavelmente não vai aparecer exatamente essa tela, porque talvez alguns elementos não estejam presentes aqui, tá? E aqui nós vamos ter duas coisas que são importantes para vocês do ponto de vista de estudo, né? Primeiro, os cadernos digitais. Segundo, o maestro, tá? Nos cadernos digitais, quando você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa página para vocês, onde vocês podem pegar os cadernos de vocês. Aqui eu selecionei física e segundo ano, porque para mim aparece tipo alguns outros materiais, como do primeiro e do terceiro ano, e às vezes aparece de, física, de biologia e de química, porque eles estão inclusos na ciência da natureza, e aí a gente separa por área, né? Então aparece para mim. Então eu selecionei aqui só o de vocês, tá? Aí esse aqui são os cadernos de vocês, ó. Vocês vão estudar o caderno 5, 6, o 7, o 8, o 9. Nem todos estão disponíveis ainda, tá? Para vocês, eu acredito que só vai estar disponível o número 5, porque a gente começou agora, tá bom? Aí vocês podem clicar nesses três pontinhos aqui. Essa aula está gravada, então vocês podem sempre estar consultando ela depois lá no YouTube. E eu vou mandar ela aqui também na plataforma, que vocês vão poder. Aí vocês clicam nesses três pontinhos aqui para abrir em outra aba, ou você pode clicar simplesmente em cima da imagem e abrir nessa mesma página aqui. Eu gosto de abrir noutra aba porque às vezes eu quero voltar para essa página e não quero selecionar tudo de novo. Ó. Não quero selecionar tudo de novo aqui, tá? Então isso aqui é só uma parte introdutória para ensinar vocês aí como vocês vão estar mexendo com material online, tá? Então aqui no material online aqui, vocês vão ter alguns elementos que são legais. Primeiro, vocês vão ter aqui algumas informações de conteúdos a mais, tá? Que estão linkados com o livro de vocês. Mas a gente não vai adentrar aqui, depois vocês explorem aí para ver quais são os conteúdos a mais aí. Porque eu também tenho que dar aulas de hoje, tá? Então, aqui, ó, esse caderno é o caderno de Ciências da Natureza. Eu não sei se ele aparece assim no caderno físico para vocês, como que ele aparece, tá? Como eu mencionei com vocês, ó, nosso caderno, a nossa aula de hoje vai começar na página 2. É isso? Não, página 2 não. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp, tá?
Página 2 a 7, né? Tenta 106, professor. Página 106. Eu acho que é o que vai bater aí. Porque ele levou do livro completo. Ah, verdade, porque para mim só vem o livro de física, né? Tá aqui. Então é isso aqui que a gente vai estar estudando hoje. Deixa eu dar um zoom aqui. Então a gente vai estudar isso aqui, universo da energia. Resumidamente, nós vamos estudar energia e trabalho. Tá? Então a gente vai fazer um resumo sobre isso que está aqui. Hoje a aula vai ser mais teórica, não vai ter cálculo, tá? Eu acredito que não vai ter nenhum cálculo aqui, só a gente vai conversar sobre energia e trabalho, tá bom? E aí, vocês devem ter observado que toda aula vai ter alguns exercícios, tá? Deixa eu ver quem está entrando. Putz, mas tem gente, hein? Já pediu. Aí eu vou até conversar com vocês sobre isso daqui, essa sobre como vocês devem entrar na aula para vocês para facilitar a nossa vida, tá bom? E é o seguinte, nós vamos ter a lista de conteúdo, tá? Vai ter os objetivos a serem alcançados, vai ter enfim, vai ter o resumo da aula aqui, como vocês já estão acostumados desde do outro material, porque observe, o material mudou, tá? Agora ele está baseado no novo ensino médio. E aí vai ter aqui alguns exercícios que a gente vai estar fazendo, tá bom? E depois desses exercícios, nós vamos ter os exercícios de tarefa de casa. De tarefa de casa, tá? Eu até mandei para vocês quais são. Os exercícios de 1 a 4 aqui, que eu vou estar passando para vocês dentro da plataforma e já vou mostrar para vocês, tá? Bom, essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? A gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu vou tirar os prints e vou explicando para vocês, ou vou explicar aqui mesmo para facilitar a minha vida logo e a de vocês, tá? E aí, assim, a gente vai fazer. Deixa eu voltar agora aqui no caderno. Bom, e aí, pessoal, vai ter outros exercícios aqui, ó, que eles são exercícios, tá? Complementares, tá? Como por exemplo esse aqui, ó. São tarefas complementares, tá bom? Que é interessante estar fazendo para vocês irem se habituando com o material e fazendo algumas coisas além do básico, tá? Além do básico. Esse aqui é o meu manual. Estava até dando uma olhada aqui para ver quais são todos os exercícios que nós temos. Observe que temos. Resposta? Oi? É resposta? Não, aqui é o manual. Ah, Só fala para mim assim, olha, Kennedy. Por exemplo, você tem que trabalhar essas habilidades com os alunos. Ele fala para mim como que eu devo encaminhar a aula. Tipo, ele dá uma dica para eu fazer com vocês a aula, tá? Ele fala quais são os exercícios que eu devo estar fazendo em qual momento. Então ele dá algumas dicas interessantes para se eu tivesse tem ideia do que dá, de como proceder com a aula, ele dá algumas dicas legais para eu estar fazendo. Daqui a pouco a gente volta aqui no material. E é como é que eu vou dizer para vocês, né? Eu vou estar passando as tarefas de vocês dentro da plataforma agora, tá? Igual a gente fazia no Classroom, só que agora voltado dentro do plural. Então, como que eu vou fazer isso, tá, gente? Ó, então, eu vou vir aqui, tá? Eu vou vir aqui nessa parte aqui chamada Maestro, só que eu vou acessar ela por aqui, ó. Porque para vocês o maestro, ele é meio que direto ao ponto, mas para mim que sou professor, ele vai ter algumas coisas a mais, como por exemplo, meus conteúdos, tá? Aqui meus conteúdos, eu vou estar mandando as tarefas para vocês. Lembrem-se que as tarefas de casa, elas valem pontuação, tá? E é isso que a gente vai estar fazendo por aqui, ó. Eu vou, por exemplo, criar um conteúdo, uma atividade, tá bom? E a partir dessa atividade eu vou enviá-la para vocês. Eu vou criar só uma atividade aqui como um teste, tá? Vou criar uma atividade aqui dissertativa. Deixa eu mudar aqui. Só fazer aqui, teste, tá? E aí diz assim, se você... Se você recebeu esse teste aí, você responde sim, tá? Deixa eu só vir aqui. Vou salvar ela aqui e vou enviar para vocês acessarem lá pela plataforma. Então, espero que todos vocês tenham seguido aquilo que eu pedi para vocês, que era
estarem, tá? Entrando em contato com a escola, para vocês terem a senha do plural e vocês poderem estar acessando o plural, tá? Caso você ainda não tenha, faça assim o maior esforço para você pegar o mais rápido possível essa senha, tá? Então, eu vou enviar, estou enviando agora esse teste para vocês, tá? Só fazendo aqui teste. Deixa eu mandar aqui. Aí vocês me respondam, tá? Agora, o mais breve possível vocês respondam isso aqui. Não vai valer ponto, é só para eu saber quantas pessoas têm acesso à plataforma, tá bom? É só para eu saber mesmo, para facilitar o nosso contato aí com a disciplina, tá? Então vamos lá, eu vou corrigir todas as coisas por aqui, vou estar passando as atividades, os trabalhos, as provas vão ser todas feitas por aqui, tá? A não ser, é claro, que a gente retorne no presencial e aí eu possa estar cobrando o trabalho escrito para vocês. Mando o trabalho que vocês fazem em casa e me devolvem escrito. Mas também, mesmo a gente voltando, tá? O presencial, a gente vai continuar dando segmento a essa plataforma, que é bem interessante. E aí, se a gente conseguir reunir todas as coisas aqui, vai facilitar para mim, que sou professor, e para vocês que são alunos, para a gente não estar tendo muita coisa aleatória, tá bom? Gente, então, resumindo, tá? Vocês vão estar acessando as aulas pelo plural. Então é importante que vocês façam o login de vocês e senha. Eu vou estar enviando para vocês lá no grupo alguns vídeos que ensina, tá? Como vocês vão estar acessando a aula diretamente pelo plural, tá bom? Algumas pessoas, acho que a Renata, por exemplo, acessou a aula pelo plural, mas alguns alunos não. A maioria não. Por isso que eu tenho que permitir que o aluno entre. Você tem que aguardar e eu dar permissão. Então, por exemplo, numa aula que eu já comecei, que eu já estou dando aula, que eu já estou fazendo tudo, todo encaminhamento, vai acontecer de eu não aceitar mais você. Não porque eu não quero que você entre, mas porque às vezes eu estou falando de um conteúdo, eu estou lá na frente e não tem como parar e ir lá adicionar você, né? Porque senão quebra todo o raciocínio da aula, prejudica os outros. E quando você acessa pelo plural, você não precisa dessa permissão, tá? Você vai acessar a aula diretamente. E eu gosto que seja assim, e outra, não, acontece, não dá o risco de acontecer eventuais problemas em relação a pessoas que não são da escola ou que não são da aula entrar, porque alguém enviou o link, tá? Então é só para a gente ficar aí atento a isso aí, tá bom? Então, primeira coisa, se você não tem o login e senha do plural, entre em contato com a escola o mais rápido possível e faz isso. Se você já tem, ou se você está pegando aí e você não consegue acessar pelo plural, você não sabe, eu vou estar mandando 3 vídeos ensinando como que faz pelo celular, como que faz pelo notebook ou computador para entrar na aula, e um terceiro vídeo que ensina como vocês vão conseguir o e-mail do plural, tá? Ele vai te mandar, vou te mostrar como que você consegue o e-mail, tanto pelo computador como do celular, para você entrar na aula através do plural, certo? Aí isso aqui depois da aula eu vou estar enviando para vocês. Agora, sem mais enrolação, né? Sem mais blá blá blá, vamos dar início à nossa aula aqui. Deixa eu tirar aqui do navegador. E deixa eu só arrumar o Paintzinho aqui que tá. Deixa eu tirar ele daqui, trazer para essa da tela aqui, tá? E deixa eu arrumar ele aqui para ele caber direitinho aqui na plataforma. Pronto, então já arrumei aqui nossa telinha de desenhos. Bom, peço a vocês aí, gente, que não estão com a câmera ligada, que vocês liguem, tá? Antônio. Oi, professor. Vinícius, Maria Fernanda, Pedro, Alexandre, tá? Ligarem a câmera de vocês, tá bom? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisem para eu poder estar aumentando aqui o microfone, fazendo alguma mudança, tá? Beleza, então vamos lá.
Dando início à nossa aula, como eu mencionei para vocês, nossa aula de hoje vai ser sobre energia e trabalho, tá? Um conteúdo bem interessante, porque basicamente tudo que nós seres humanos fazemos hoje está baseado no uso de energia. Não só hoje, como em toda a história humana, é necessário que a gente consuma energia, que a gente transforme energia, que a gente capte energia para podermos, então, estar fazendo o uso cotidiano, diário, do que nós, seres humanos, queremos, tá? Então, o que a gente tem que estudar, assim, inicialmente? Nós vamos estudar a transferência e a transformação de energia. Nós vamos ver a matriz energética e as fontes de energia, ou seja, quais são os geradores, o que geram energia para a gente. Só que esse gerar energia, como a gente vai aprender daqui a pouco, não passa de uma transformação ou de uma transferência, tá? Nós vamos estudar energia potencial gravitacional, energia cinética, que eu até propus que a gente visse no ano passado, adiantasse um pouco, que a gente encerrou até mais cedo o conteúdo pertinente da aula, tá? Do ano. E deixa eu ver o que mais que a gente vai ver. Nós vamos ver a conservação de energia, que é muito importante. O trabalho, a gente vai relacionar trabalho e energia e como que se calcula, como que a gente realiza o trabalho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar quando se trata de trabalho e energia, ou energia e trabalho, deixa eu selecionar aqui para mostrar para vocês, né? Eu vou printando, igual ano passado, como vocês estão acostumados. A gente vai começar aqui falando sobre trabalho e energia. Mas, primeiramente, vamos refletir sobre duas perguntas básicas, tá? A primeira pergunta, as duas primeiras perguntas são essas aqui, ó. Que está muito pequeno, né? Eu acredito que vocês não vão conseguir enxergar do jeito que está aí, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui nesse troço. Agora acho que vai. Bom, de acordo com meus olhos aqui, acho que dá para vocês enxergarem, né? Então, as duas primeiras perguntas são essas aqui, bem simples, ó. A ideia aqui não é complicar, mas que a gente entenda, compreenda como que está funcionando. E a primeira delas é quais tipos de energias fazem parte do seu dia a dia, tá? Então, como eu não quero... Eu queria muito que vocês participassem e tal, mas devido ao horário aqui, eu não quero me estender muito hoje, a gente vai deixar para as participações na próxima aula, tá? Então, vou ser bem direto ao ponto. Primeira coisa, quais são os tipos de energias que fazem parte do nosso dia a dia? A primeira delas, aqui, vem na mente de todo mundo, tá? É a energia elétrica, sem dúvida. A energia elétrica é a principal parte, é o principal tipo de energia que a gente vai visualizar logo de cara no nosso dia a dia, tá? Mas não existe só energia elétrica. Podem observar que, por exemplo, na casa de vocês vão ter energia luminosa através das lâmpadas. Caso falte energia elétrica, vocês têm velas ou vão comprar vela para poder estar iluminando a casa de vocês. A gente tem energia térmica quando vocês vão tomar banho no dia frio. Vocês ligam o chuveiro elétrico para poder utilizarem a energia térmica para esquentar a água. Nós temos energia térmica no fogão, energia acústica e mecânica, né, no formato acústico, para poder escutar um rádio, escutar músicas no celular, escutar a televisão que está emitindo sons. Então, enfim, a gente pode citar aqui diversos tipos de energia que nós vamos estudar elas, né, pelo menos em parte teórica, nas nossas aulas. Muito desse tipo de energia é estudado de forma complementar, tá? Em, digamos assim, conteúdos totalmente distintos, tá? Como, por exemplo, calor e energia térmica, nós vamos estudar numa parte específica deste ano, tá? Energia elétrica, a gente vai estudar uma parte específica da energia elétrica no ano que vem. Então, a gente vai abordar esses conceitos básicos agora, mas muita coisa a gente vai estudar separado. Então, aí outra coisa, como é gerado, outra pergunta, né? Como é gerado a maior parte da energia elétrica que abastece o nosso país? Bom, no nosso país, a gente tem alguns lugares que usam combustível fóssil, ou seja, petróleo, gasolina. Outros lugares utilizam energia eólica, muito fraco aqui no Brasil ainda. Nós temos alguns lugares que utilizam placas solares, energia termoelétrica e
fotovoltaica, tá bom? Que depois a gente vai explicar para vocês a diferença. E também nós temos, e como maior parte da produção de energia no Brasil, a gente tem as hidroelétricas, tá? Elas são geradas através do movimento da água. Bom, energia, né? Como não falar sobre energia, como não discutir sobre energia? Nossa vida inteira, gente, está ligada às diversas manifestações de energia de forma simples e complexa, tá? O aumento da demanda por energia tem feito uma corrida, tá? Para a gente conseguir produzir ela de maneira eficiente e com menos impactos ambientais, sociais e econômicos. Bom, a ideia hoje é você buscar fontes alternativas de obtenção, né, de transformação de energia. Bom, o que está por trás do conceito de energia? Como podemos gerar energia para todo o planeta? Onde estão os recursos para atender tal demanda? Essas são perguntas que são pertinentes e são perguntas que são feitas para o desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente para os países que estão aí tentando emergir como países desenvolvidos. Conhecer os processos de transformação, conservação e geração de energia e relacioná-los com as questões tecnológicas, com ações sustentáveis em todos os aspectos é fundamental para planejar um futuro melhor, que no caso, a nossa ideia é deixar vocês o melhor possível para o nosso futuro, né? Principalmente para o futuro de vocês. O foco do nosso tema hoje, como eu havia abordado no início, tá? Como vocês devem lembrar, é justamente, e eu mandei esse título para vocês, é justamente a transformação e a transferência de energia, como eu havia citado para vocês no início da aula, antes da gente estar iniciando aqui o conteúdo. Tá? Bom, primeiro, a energia é uma palavra que tem pelo menos dois significados. Um para a ciência e outro para a linguagem cotidiana, e vocês devem ter se deparado com esse tipo de linguagem diferenciada desde o do ensino fundamental, porque muitos conceitos que nós utilizamos no dia a dia como linguagem comum é diferente dos conceitos básicos que a gente vê na física, tá? O mais clássico de todos é a massa e o peso, né? Nós, no cotidiano, falamos peso, que a gente aprendeu o ano passado, né? Vocês que estudaram comigo, pelo menos, nós aprendemos no ano passado que peso e massa são grandezas diferentes. Se relacionam, mas são diferentes. No cotidiano, o peso é o que na física nós chamamos de massa, tá? Então é interessante essa abordagem. Bom, para a ciência, a gente pode destacar algumas coisas em relação à energia, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês os 6 pontinhos aqui que a gente pode estar destacando. Então, para a ciência, esse aqui é para a ciência, tá? A gente tem como destaque aqui, a energia elétrica está muito cara, temos de fazer economia, tá? Então, peraí. Segundo, o Brasil não pode depender apenas das usinas hidrelétricas para o fornecimento de energia. Precisamos de fonte alternativa, principalmente sabendo que todo o impacto que as hidrelétricas causam no ambiente, causam em comunidades inteiras, como a gente viu lá em Mariana, né, que deu aquele problema, e outros lugares também do Brasil que tiveram problemas semelhantes por causa de hidrelétricas. E o terceiro aqui, gasolina e álcool fornecem a energia necessária para mover os automóveis. Então, claro, são afirmações meio bobas ainda, mas a gente vai desenvolver algumas outras no futuro, tá? Já no segundo ponto, ou seja, de maneira comum, vamos colocar assim, né, na sociedade, na linguagem cotidiana, para ser mais bonitinho o termo, a gente tem, por exemplo, esses 6 pontos aqui que a gente geralmente gosta de falar, né? Não que a gente fale exatamente essas frases, mas dão ideia do que como a gente usa o termo energia no dia a dia. Bom, o advogado de defesa atuou com muita energia e acabou ganhando a causa. Tá? Então a gente usa energia aqui para um esforço que ele fez. Aquele garoto possui muita energia, não para de correr. Né? Então a gente novamente usa o termo energia para relacionar esforço. Os alimentos nos dão energia para que possamos realizar nossas tarefas. Novamente, observe que a gente está falando de energia
relacionado com o esforço que você está fazendo ou que você pode vir a fazer, ou que você fez, né? Então, aqui nós temos duas formas. Então, percebemos, portanto, que, assim como o termo matéria, a palavra energia é usada de forma bem abrangente. Neste capítulo aqui, a gente vai aprender como a gente usar o conceito de energia do ponto de vista científico, tá? Então, algumas coisas a gente vai afirmar. Aí, uma coisa que eu coloquei aqui para vocês, eu falei que é sobre matéria, né, que eu li, na verdade, aqui para vocês, mas vamos ter uma curiosidade interessante, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Ó. Isso aqui está na apostila, página 107, tá? E aí tem uma curiosidade interessante que é bom vocês anotarem aí para depois vocês darem uma lida novamente, estarem relembrando isso aí, que é importante para o Enem, tá? Isso que está aqui mostrando para nós. Então, a primeira coisa aqui é o que é matéria. Então, matéria é tudo que tem massa e volume. E dessa forma, ocupa um lugar no espaço. Então, matéria é tudo que tem massa e volume e ocupa lugar, ou seja, consequentemente, ocupa um lugar no espaço. Assim, podemos afirmar que o ar, os metais, líquidos e o planeta são exemplos de matéria. Cada um desses elementos é constituído de átomos. Estes, por sua vez, são formados por prótons, elétrons e nêutrons e têm suas subpartículas também. A gente não vai entrar em foco aqui no terceiro ano, a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Aí um ponto que seria legal da gente estar destacando é que na linguagem cotidiana, matéria é física, é química, é biologia. Então a gente chama de matéria também os conteúdos, as disciplinas que nós estamos estudando no semestre, no ano, enfim. Bom, aqui embaixo nós temos o seguinte, ó. A matéria pode passar por transformações físicas e químicas. Físicas não alteram a composição da matéria. Um exemplo é quando amassamos o papel. A gente amassa o papel, ele muda o formato, mas ele continua sendo papel amassado. Já as transformações químicas, elas alteram a composição, ou seja, a estrutura atômica do material se modifica, podendo formar novas substâncias, né? Então a gente faz uso disso justamente para transformar uma determinada substância em outra. Exemplo, uma folha de papel amassada sofre uma transformação física. Já se você taca fogo na folha, você tem uma transformação química, tá? Você transforma os átomos, as moléculas do papel em cinzas, né? Então você faz essa transformação de um tipo no outro. Bom, podemos definir energia como a capacidade de um corpo ou de um sistema de corpos de realizar trabalho, ou seja, né, falar aquilo do esforço, como estava falando, ou ainda como resultado da realização de um trabalho sobre um corpo ou um sistema de corpos. A energia pode se apresentar sob diversas modalidades, tá, gente? Diversas formas. E ela pode transformar-se de uma para outra. Os tipos de energia recebem nomes relacionados com as situações e fenômenos na qual elas são envolvidas, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o print de 5 delas básicas aqui. Deixa eu limpar aqui. 5 básicas aqui, que é a energia potencial gravitacional. No futuro, a gente vai aprender a calcular a energia potencial gravitacional e ela vai ser indicada pela seguinte regra: massa, gravidade e altura. Tá? Você multiplica a massa de um corpo vezes a sua gravidade vezes a sua altura. E por algum motivo não está aparecendo para vocês, né? Então, deixa eu diminuir aqui. Espera aí. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, tá, gente? Aí vocês vão ver. Deixa eu colocar aqui, que agora que eu vou escrever, vocês vão ver. Então, energia potencial gravitacional é dada pela seguinte regra: massa, gravidade e altura. É só você multiplicar esses 3 elementos que você tem ela. Nós temos a energia cinética, que a gente também vai aprender a calcular, a gente vai aprender a fazer cálculo com ela. É massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia térmica, que a gente vai estudar também nesse ano. Energia sonora,
No finalzinho do ano a gente vai estudar acústica, nós vamos estudar ondulatória, e uma parte da ondulatória estuda as ondas sonoras. E a energia elétrica, ano que vem a gente vai aprender a estudar, a gente vai estudar a energia elétrica como um todo, tá? Então esses são alguns tipos. Os exemplos citados são apenas alguns, tá? De todos que vamos conhecer ao longo desse estudo. Entender como esses exemplos se relacionam dentro dos processos de transformação de energia é um ponto fundamental, tá? Bom, agora eu vou mostrar uma imagem, deixa eu ver se eu consigo pegar toda ela, que mostra, novamente, tá, gente? Tá, tudo que eu estou tirando aqui está no nosso material, tá? Então agora eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem relaciona aqui alguns tópicos aqui legais sobre os tipos de energia, tá? Primeiro aqui nós temos a energia nuclear, tá? A fusão que ocorre no interior das estrelas. Nós temos essa relação aqui também com a luz, obtida através de energia elétrica, que é tirada, que é recebida através de uma pilha, que faz transformações químicas para liberação de energia elétrica. Nós temos aqui na árvore que cada fruta da árvore possui energia potencial. Imagine a energia potencial como sendo o potencial que um determinado corpo tem para entrar em movimento. Nós temos a energia cinética, como vocês podem ver aí, tá? Que é a energia, como eu mencionei, energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, é um tipo de energia relacionada com o movimento, tá? Com a velocidade. Então, um corpo em movimento tem energia cinética. Nós temos aqui também energia química e térmica associada a esse experimento aqui químico. E nesse ímã nós temos energia magnética, tá bom? Só que nessa imagem nós temos aí vários tipos de energia relacionados. Então, primeira coisa, durante a nossa aula vocês estão consumindo vários tipos, várias formas de energia. Por exemplo, enquanto vocês estão olhando e movimentando os olhos de vocês, nessa aula vocês estão usando energia mecânica, energia luminosa, entre outras. Segundo, parte da energia que vocês estão consumindo é utilizada para a realização de suas atividades vitais, como os batimentos cardíacos, movimento dos pulmões, para vocês poderem respirar, manter o corpo de vocês em temperatura alta ou baixa, dependendo da situação. Neste caso, para que o corpo de vocês mantenha o padrão, tá? Que é aproximadamente 36 graus. No entanto, essa quantidade de energia é pequena quando comparada à energia despendida ao longo do processo de produção do livro, tá? Então, por mais que a gente esteja consumindo energia aqui, só em fazer esse livro aqui, que vocês estão utilizando ele em casa, gasta muito mais energia. Uma quantidade muito maior de energia é utilizada no processo de transformação das matérias. Madeira, água, tinta, tudo para fazer, por exemplo, o livro. Tá? Para fazer esse notebook, esse celular que vocês estão utilizando. Consome-se muito mais energia do que vocês possam imaginar. Bom, vamos ver outra coisa aqui. Aí a outra pergunta, uma das duas perguntas que foram feitas no início da aula seria a seguinte: como que é feito, como que é gerada a energia, tá? Eu vou destacar algumas imagens aqui. Deixa eu pegar elas aqui. Essas imagens representam algumas usinas, tá? A usina nuclear. Primeiro, usina eólica, hidrelétrica e nuclear. Como vocês já devem ter ciência, vocês devem saber, nesse primeiro aqui nós temos a energia eólica. Nós vamos ter geradores acoplados com essas hélices que vão girar, fazer geradores estarem girando, e aí ano que vem a gente vai aprender como que funcionam, tá? Pelo menos a ideia básica de como que funcionam essas usinas, tá? Nós temos aqui do outro lado uma usina hidrelétrica que funciona a partir do movimento das águas, que giram turbinas, tá? Que vai fazer toda a produção usando a energia potencial gravitacional e mecânica do movimento das águas. E por fim nós temos aqui uma usina nuclear. Tá? Uma usina nuclear ela transforma a energia térmica desprendida de dentro do núcleo dos átomos através da fissão nuclear ou da fusão nuclear, tá bom?
e transformando esse tipo de energia em energia elétrica, tá? Por enquanto, isso parece meio absurdo para vocês, talvez, mas a gente ano que vem vai aprender a estudar isso aqui, tá? Ao longo das cadeias de transformações de energia ocorridas nas três figuras anteriores, eólica, hidrelétrica e nuclear, que são essas que estão aqui, só um minutinho, tá? Nós temos um processo que é muito importante, que ocorre em vários tipos de modalidade de energia. Uma parte da energia ela é consumida, outra parte ela é dissipada. Eu vou já explicar o que é dissipada para vocês. Eu vou colocar aqui. Deixa eu lembrar aqui. Então, isso aqui tem na apostila, página 109, tá? Vocês podem estar olhando. O que é dissipação de energia? Na física, a dissipação de energia ocorre quando quando um sistema perde energia ao longo do processo, tá? Quando, por exemplo, a gente caminha ou corre, vocês devem perceber que a temperatura do nosso corpo aumenta, liberando mais calor do nosso corpo para o ambiente, tá? E aí, por isso, a gente até sua, para que o nosso corpo mantenha um equilíbrio de temperatura e a gente não venha sobrecarregar o nosso sistema através do calor. Normalmente, essa dissipação, ela sempre ocorre na forma de calor. Exemplo, quando tu está usando o teu celular. As configurações do celular diz que ele deveria durar 8 horas aí com a bateria 100% você utilizando ele. Aí você vai usar ele dura 6 horas, 5 horas. Isso ocorre por quê? Porque parte da energia elétrica que ele consome deveria ser toda utilizada com o celular para durar as 8 horas. Parte dessa energia é mandada para o ambiente na forma de calor. Então ele perde energia por causa da transformação dela em energia térmica, tá? Então isso é só um exemplo aí para vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui. Quem que levantou a mão? Você está com o microfone mutado, Samuel. Ou eu não estou te ouvindo, né? Agora deve escutar? Sim, tá meio baixo, você pode falar. Assim, a energia, ela é, tipo, ela surge ou ela é transformada, assim, em questão? Ou acontece ambas das coisas, no meio natural? No meio natural, Samuel, a energia ela nunca é criada, tá? Ela existe em diversas formas. Ela existe na forma de calor, ou na forma de luz, ou na forma de movimento, ou na forma de energia elétrica, mas a energia elétrica que eu falo não é essa corrente elétrica que nós vemos nas tomadas, mas em forma eletrostática, que a gente vai aprender ano que vem. Energia relacionada com a energia potencial, que é determinada pela altura de um corpo. Então, ela não é criada, tá? Ela existe em diversas modalidades diferentes, como eu mostrei no início, que todos aqueles tipos. E aí, o que vai acontecendo? Quando você quando você quer um tipo de energia novo, você precisa simplesmente fazer a transformação dela. E a cada momento, a cada instante, a energia está sendo transformada. Exemplo, eu falo com vocês, a minha voz é captada pelo meu microfone, ela é transformada em energia elétrica, tá? Essa energia elétrica vai ser enviada através da internet até chegar na casa de vocês, e quando chega aí, o aparelho de vocês transforma essa energia elétrica, esses impulsos elétricos, em energia novamente acústica. Aí vocês conseguem me ouvir. Isso também funciona com a tela do computador, né? Com a energia luminosa. Vai transformando e vai pintando os pixels aí para vocês quase que instantaneamente, tá? É bem rápido essa transformação, mas novamente, a gente não cria energia, a gente simplesmente transforma ela numa modalidade na outra ou transfere ela, né? No caso aqui, eu estou transferindo a minha voz através desses aparelhos até chegar em vocês. Faz uma transferência, tá? Claro que tem toda uma mudança de energia aí que está levando as informações, mas depois ela volta ao seu estado de origem, né? Volta a ser energia acústica novamente, tá bom? Energia sonora. Bom, então, espero que eu tenha esclarecido a dúvida. E vamos lá. Uma coisa que foi falada no início é sobre o trabalho, tá? Sobre o trabalho.
Antes de eu continuar, vou pedir para vocês 2 segundinhos. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso horário para ver que horas que eu tenho até que horas eu tenho com vocês aí, tá? Deixa eu ver aqui. Ih, tá cortado. 9 horas. Não. 9h50 acaba a nossa aula, né? Nunca. Acho que 9h30, professor. 9h30? Creio vai 9h30, creio vai até professor. 9h40. 10 minutos só. Pois é, pra gente poder comer, a gente é humano. Então, mano, É, Tá com você. fome, Antônio? Ah, não, eu tô. Você é humano, mano? Não, eu sou gostoso, né? Humano é pra vocês aí. Cara. Mas por que o humano não pode ser gostoso? Não. ou é 9h30 mesmo que acaba a aula. Ai. Então vamos correr, né? Porque senão não vai dar tempo aí de eu passar a atividade para vocês. Deixa eu voltar lá. Então, vou voltar aqui. Então, como eu havia mencionado para vocês, um ponto aqui que eu coloquei no início é sobre o trabalho. Então, sempre que quisermos, por exemplo, colocar um objeto em movimento, aplicamos sobre ele uma força, por exemplo, para eu escrever o que está sendo escrito aqui, eu pego meu mouse e aplico força sobre ele, e aí vou escrevendo aqui na tela para vocês, tá? Então, quando eu quero fazer isso, eu uso isso. E essa força é capaz de gerar deslocamento que vai, nesse caso, gerar aqui esses riscos que eu faço aqui na tela. Quando isso ocorre, existe então uma transformação de energia, e essa transformação faz o quê? O objeto passa a ter energia do movimento, também conhecida como energia cinética. Sempre que uma força for responsável pelo deslocamento de objeto, podemos dizer que houve a realização de um trabalho, tá? Não se preocupe, esse ano vocês vão exercer bastante força para deslocar a canetinha aí na casa de vocês, ou né, deslocar aí as teclas do teclado de vocês aí, ou mesmo né, do touchzinho do celular de vocês, para estarem respondendo os trabalhos que eu vou estar passando para vocês. Tá? Então vocês vão realizar bastante trabalho, tanto no sentido da física, quanto no sentido de aluno mesmo, de fazer exercícios, tá? De fazer trabalho. Bom, a energia pode também ser transferida de um local para outro. Quando você se aquece em frente a uma a fogueira, né, lareira, diante de uma fogueira, a energia está sendo transferida para você, ou seja, o calor, a energia térmica que está no fogo é transferida para o seu corpo, te aquecendo. Essa energia, por sua vez, transforma-se em energia de agitação das moléculas do seu corpo, o que é percebido pelo aumento de temperatura. Até agora, usamos a palavra energia sem, no entanto, definir o que é energia. Bom, isso aqui vai ser um consenso geral, tá, pessoal? Todos os físicos vão argumentar a mesma coisa. Energia é algo muito difícil de se definir. Mas eu te dou uma dica para vocês. Tem um vídeo do canal Ciência Todo Dia. Tá? Tem uma série de vídeos que ele fez. Uma delas uma ou duas que vai falar sobre energia, cara. É muito interessante você estar dando uma olhada, tá? Então, acesse o canal Ciência Todo Dia, tá lá do Pedro Luz. É bem interessante a forma como ele define energia, então dá uma olhada lá. Mas, enfim, energia é um conceito presente em situações e fenômenos muito diferentes entre si. A gente acabou de citar o calor, mas aí a gente também tem energia elétrica em casa. Então, são coisas totalmente diferentes. Nós temos nas hélices de uma usina eólica, no motor de um carro, nos alimentos que a gente consome, nas atividades físicas que a gente faz, que a gente realiza. De modo simplificado, podemos pensar que energia é algo que se transforma continuamente, mudando de forma para outra com facilidade. Mesmo assim, continua com seu valor total inalterado durante o processo. Então, você transforma energia elétrica em energia térmica e com ar-condicionado, só que essa energia, as duas energias juntas formam um único valor que não vai mudar. Mesmo que você consuma 50% da energia elétrica em energia térmica, esse valor total, quando você junta as duas, vai dar sempre 100%. Tá? Então não há essa mudança.
E aqui vem um princípio muito importante que vocês devem lembrar para o futuro, tá, pessoal? Que acho que resume um pouco a pergunta do Samuel agora há pouco, tá? A energia não pode ser criada nem destruída, tá? Ela, no máximo, ela pode ser transformada de um tipo para o outro. As diversas formas de energia recebem denominações relacionadas às forças ou aos fenômenos nas quais elas estão envolvidas. Gravidade, elástica, elétrica, eletromagnética, química, nuclear e etc. Bom, eu vou estar mostrando isso aqui para vocês, se vocês quiserem estarem sublinhando ou grafando aí no material de vocês sintam-se à vontade aí, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Primeiro nós temos a energia potencial. Nós temos a energia potencial e energia cinética, que estão relacionados com a mecânica. Qual página é essa? Perdão. 110. 109 ainda, na verdade, do material. Bom, a energia potencial é quando ela se encontra armazenada e ela vai ter energia cinética quando está em movimento, tá bom? No cotidiano podemos perceber diversos processos que envolvem a transformação de energia de uma forma na outra, tá? Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, as represas hidroelétricas, só um minuto, elevam o nível das águas com intenção de gerar energia potencial gravitacional. Ou seja, faz uma barragem no rio, tá aqui o rio, tá? Ele tem essa profundidade aqui. Então eles pegam, colocam uma barragem aqui. Essas águas que estão, por exemplo, com essa altura, vai subir o nível. Então, quanto mais alto, maior a energia potencial. E quanto mais energia potencial, mais você pode transformar ela em energia cinética e depois em energia elétrica, tá bom? Segundo exemplo, um carrinho de corda, aqueles que você você estica ele ou pega uma chave e vai girando, e quanto mais você gira, mais longe o motorzinho que tem no carrinho vai levar o carrinho, funciona através da energia potencial elástica, tá? Que usa a deformação do elástico quando ele volta ao seu estado natural para girar as rodinhas do carrinho, tá? Então ele transforma a energia potencial elástica em energia mecânica, energia cinética, tá bom? Qual que é a dúvida aí? Qual que é quem que levantou a mão? Professor, Sim. essa energia potencial, eu não lembro muito bem, mas essa energia que todo o corpo possui, né? E, tipo, a capacidade dele se movimentar em qualquer momento. Sim. É isso? Sim. Mas aqui tem um detalhe que é importante, tá? A energia potencial ela depende da altura, ou seja, ela depende do ponto de referência para você calcular ela. Por exemplo, se a gente disser que o chão da sua casa é o zero, tá? É o marco zero. Se você sobe na sua mesa, você tem energia potencial. Mas se você estiver sentado ou parado no chão da sua casa, a sua energia potencial está zero, tá bom? Você sobe numa cadeira, sobe numa mesa, a sua energia potencial vai aumentando. Quanto mais alto você tiver, mais energia potencial você tem. Ah, sim, mas quando um corpo ele se encontra no chão, ele não tem energia potencial alguma. É isso? Em relação ao chão, não. Entendeu? Se você pega, por exemplo, eu vou medir lá pelo centro da Terra, aí você vai ter energia potencial. Então, ela depende do ponto de referência para você poder fazer o cálculo dela, tá? No caso, geralmente ela está associada a você estar em uma certa altura. A energia potencial gravitacional, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Porque existem outros tipos de energia potenciais, que é, por exemplo, a elástica e a elétrica, tá? Mas a gente vai estudar elas separados para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, eu não vou printar aqui e mostrar para vocês, mas eu vou só citar outros tipos de exemplo. A energia que nós consumimos dos alimentos, tá? A energia potencial que está dentro deles, que é liberado nas reações químicas do nosso sistema digestivo para transformar em energia cinética, para a gente poder, né, jogar bola, caminhar,
assistir, ler, ouvir, para a gente estar vivo, né? Senão a gente morre. Um quarto exemplo é a energia utilizada pelos seres humanos para a realização de atividades vitais. Respiração, batimentos cardíacos, atividade nos rins, né? Sistema circulatório, sistema digestivo, as hepáticas, etc. Ou seja, é basicamente energia química, isto é, energia potencial que se encontra nas ligações químicas das moléculas que participam desses processos biológicos. Uma coisa que vocês vão observar é que basicamente quase todas as modalidades de energias, elas são de algumas básicas, mas elas recebem nomes especiais por forma de eles estarem em processos muito, digamos assim, específicos, tá? Bom, a gente vai ter a energia nos combustíveis, nos átomos, baterias elétricas. Então, a gente tem aí vários... A gente poderia passar aqui uma eternidade só falando de energias diferentes, de exemplos diferentes onde a gente vai encontrar energia, tá? Mas esse não é o foco, porque a nossa ideia agora é a gente, né, estudar e fazer as atividades, tá bom? Eu vou estar passando para vocês 4 exercícios agora lá na plataforma, tá? A gente vai encerrar aqui a gravação. Eu vou estar mandando para vocês aqui as atividades. São as mesmas atividades que se encontram na página 10. Vocês têm até 9h30 para fazer, tá bom? E são questões simples. É só para ver se vocês pegaram a ideia de energia e trabalho, tá? Então, elas não são exercícios complexos assim. Vocês não vão resolver logaritmo, vocês não vão ver fórmulas difíceis que aparecem na física. Por enquanto, o que vocês vão fazer? São questões simples, perguntando sobre energia no cotidiano, em alguns equipamentos específicos, tá? Que vocês vão só citar. Então, vocês não precisam ter medo de fazer, porque são questões bem, digamos assim, bobinhas, mas bobinhas do ponto de vista da gente esperar coisas grandiosas, como vocês viram no passado, né? A gente fez muitos exercícios complexos no ano passado, a gente vai fazer também esse ano, mas nessa aula inaugural aqui, da nossa apostila, a ideia é ver se vocês pegaram. Por quê? Quando você entra no Enem, lembre-se, são questões, digamos assim, com maior cunho de interpretação e que não exige um cálculo tão absurdo, tá? E às vezes você consegue resolver cálculos absurdos para responder questões físicas, mas você não sabe interpretar a questão. Então, essa é a ideia inicial aqui, certo? Então, eu vou estar encerrando aqui a gravação. Espero que todos tenham compreendido aí os conceitos básicos da energia e transformação. E é isso aí. Aqui na plataforma, eu vou estar mandando já os exercícios para vocês. Eu aviso lá no grupo, os exercícios estão prontos na plataforma. Respondam eles. Quem não tiver acesso à plataforma, entre em contato com a escola e consegue aí seu login e senha, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus e até quarta-feira, viu? Bom feriado que a gente não vai ter, mas até lá. Falou, pessoal!